Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e quero convidá-los a assistir uma apresentação de um tema que é muito relevante em nossa época: a destruição dos fundamentos. Nós lemos no Salmo de número 11: se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? E no contexto nós lemos então: pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? E realmente estamos vivendo em nossos dias numa época em que os ímpios estão tentando cessar a liberdade dos cristãos, dos conservadores, e destruir os fundamentos sobre os quais a sociedade realmente poderia prosperar e viver uma vida abençoada da parte de Deus. Valores cristãos como família, moralidade e temor a Deus estão sendo atacados sistematicamente em nosso tempo. Amanda Palha, por exemplo, afirma: devemos gritar pelo fim da família, daquela família excludente, racista e moralista. Então, realmente querem destruir os valores morais e destruir a família tradicional. Também Vitor Zapparoli afirma: cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica sistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos, não é? E se a gente não quer, então a gente não é ameaça. Então ele afirma categoricamente que o seu objetivo é destruir a primeira instituição divina, destruir a família nos moldes cristãos da palavra de Deus. Uma aluna na Inglaterra foi expulsa da escola por defender princípios cristãos. A aluna expulsa da escola é chamada de herege por discordar de ideologia trans. A estudante do 6º ano no Reino Unido ainda foi cercada por 60 garotas aos gritos e xingamentos. E um professor um professor da escola disse ao site Transgender Trend que a aluna discordou respeitosamente da palestrante, mas ela argumentou: simplesmente não é permitido discordar, ainda que respeitosamente. Então é proibido uma pessoa respeitosamente afirmar a sua firmeza nos valores tradicionais da família, nos valores tradicionais estabelecidos pelo próprio Deus. Não pode discordar da ideologia que pretende destruir a família cristã. Por isso também, em vários lugares já se instalou banheiros unissex para destruir a moral das crianças. E é impossível mudar de sexo. Mesmo quando eles apresentam a ideologia do gênero, qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento na área científica sabe que não é possível mudar de sexo. Uma pessoa já nasce com o sexo definido. Homens com cromossomo XY e mulheres com cromossomo XX. E para mudar de sexo, teria que mudar simplesmente o corpo todo e não apenas os órgãos sexuais. Mas eles vão contra a ciência a favor de uma ideologia que não procede de Deus. Menino já nasce menino, e menina já nasce menina.
Educação com ideologia de gênero é opressão, é uma luta contra a ciência, uma luta contra a verdade, e como cristãos não podemos aceitar que esses fundamentos sejam destruídos. E a nossa batalha não vai ser fácil. Escola cristã é alvo de uma medida provisória por orientar pais sobre ideologia do gênero. Para o MP, material produzido e distribuído aos pais pela escola confessional católica caracteriza-se como um discurso de ódio de cunho homotransfóbico. Quer dizer, você não pode discordar, senão você está passando um discurso de ódio. A gente sabe que o discurso de ódio vem exatamente do outro lado, onde eles falam diretamente em destruição da família. Eles têm ódio à família tradicional, mas eles pregam a mentira dizendo que aqueles que defendem valores cristãos estão passando um discurso de ódio. Deus é menino, menina ou menix. Ainda que a religião cristã vê a mulher como auxiliadora do homem e foi feita da costela dele, o ódio à figura masculina passa a ser mortal. Quer dizer, eles querem realmente manifestar ódio contra a figura masculina de Deus. E o cristianismo está sendo cada vez mais odiado. Vamos ver o exemplo da China. A repressão não é inédita. Nos últimos meses, a China derrubou várias igrejas alegando serem ilegais e obrigou a substituição da imagem de Jesus Cristo por retrato do presidente Xi Jinping. Quer dizer, a pessoa passa a venerar homens como sendo deuses e não é permitido adorar o Senhor Jesus Cristo. Isso realmente é o plano para o governo do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, uma blasfêmia contra Deus, porque ele quer ser adorado como Deus. E, infelizmente, a maioria da humanidade vai se deixar levar por esse caminho. Mário Frias escreve: Jesus morto na cruz, como a frase bandido bom é bandido morto, como conteúdo de uma prova escolar. Então, eles apresentam Jesus como um bandido e não como aquele que deu a sua vida para resgatar a humanidade. No filme Porta dos Fundos, Jesus é apresentado como homossexual. Então, de todo jeito, ficam blasfemando do nome de Cristo. E isso acontece em todos esses movimentos que estão propagando um sistema diferente do que a família tradicional. E por isso o cristão precisa lutar pelos alicerces genuínos. O apóstolo Paulo escreve: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Não existe um outro fundamento. Existe sim o lamaçal do pecado. Existe a areia movediça que vai levar a humanidade para a destruição, para a derrota total. Estão nesse caminho realmente a todo vapor, tentando destruir tudo que tem valor cristão. Mas nós devemos lembrar que um único fundamento é Cristo e ninguém tem poder para mudar esse fundamento. Nem o poder legislativo, nem o poder executivo e nem o poder judiciário. Aquele que Deus estabeleceu
é a verdade e vai permanecer para sempre. Por isso a Bíblia nos ensina, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, precisamos lutar pela nossa fé. O que eu posso fazer como cristão nesse mundo perverso? Em primeiro lugar, não devemos cultivar ódio, nem tampouco agredir de qualquer forma. Mas precisamos denunciar o mal, o pecado precisa ser chamado de pecado. Não é apenas uma opção, mas pecado é pecado. Efésios 5, versos 11 e 12, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então, uma torpeza aquilo que estão pregando hoje em dia, e a Bíblia ensina de uma forma muito clara, devemos condenar as obras das trevas, não manifestar ódio, mas devemos mostrar que aquilo que estão praticando e ensinando é pecado. É muito importante que os princípios cristãos sejam divulgados constantemente nas igrejas. Infelizmente, muitas igrejas se calam sobre esse assunto e sorrateiramente o pecado vai entrando entre uma homossexual, entre uma lésbica. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ser salvas. Sim, podem ser salvas e abandonar o pecado. Mas quando a igreja vai tolerando essas práticas, não vai demorar muito tempo e a igreja toda está corrompida, não tem mais fundamento, então não poderá fazer nada. Sem fundamento, não dá para edificar a igreja de Cristo. Então, esses assuntos precisam ser abordados na igreja, e a igreja precisa condenar de uma forma categórica condutas pecaminosas, seja quais forem. A família cristã deve ser preservada e ensinada nas igrejas. Além disso, é muito importante conversar com os filhos sobre aquilo que se ensina na escola. Os pais devem estar constantemente informados sobre o conteúdo que está sendo passado. Muitas crianças ouvem repetidas vezes na escola que é homofobia quando você não aceita forma diferente de união familiar, e aos poucos a criança vai se acostumando. Quando ela não ouve nada em casa nem na igreja, aos poucos ela vai se adaptando a um sistema perverso. Por isso, esses ensinos precisam ser reforçados não somente na igreja, mas em casa. As famílias precisam conversar com seus filhos sobre esse tipo de conteúdo. Uma aluna disse que alguém da classe disse: agora vou lá no banheiro para me masturbar. E coisas semelhantes assim. Quanta ignorância quanto à questão do pecado, da justiça de Deus. E a Bíblia mostra que pessoas que vivem tal prática não herdarão o reino de Deus, a não ser que se arrependam, sejam lavados, sejam purificados e sejam santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, pai de família, você precisa falar com seus filhos sobre aquilo que eles aprendem na escola. Cuidado com a internet. Muitos desses valores perversos estão passando para os filhos quando estão lá com o seu laptop ou mesmo com o celular no seu quarto, e os filhos pais não ficam sabendo que estão assistindo pornografia, ou até mesmo ignoram. A pornografia é uma das maiores desgraças da nossa época para a vida familiar. Famílias estão sendo destruídas mesmo antes de estabelecidas. A pessoa vai sendo contaminada e isso representa um risco gigantesco para uma futura separação na família. Não existe uma família sadia onde se tolera a pornografia. Pornografia é terrível, é um vício terrível e precisa ser totalmente condenado e excluído da vida do cristão.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sempre devemos lembrar, Jesus Cristo é a base, a sua palavra é a base para aquilo que é certo e errado, e a sua palavra deve ser como fundamento para a nossa fé e prática. Pais precisam ser protetores dos seus filhos. Jamais podemos entregá-los à sua própria paixão. Seus pais não vão orientar. Os filhos provavelmente vão se perder. Cuidado com quem seus filhos andam, as amizades que têm, o tipo de conteúdo que assiste na televisão e através dos canais da internet. É muito importante que haja pais protetores. Hoje em dia, muitas crianças já começam a ser corrompidas pela internet com a idade de 6, 7, 8 anos. Já assistem conteúdos que vão corromper a sua mente e vão trazer sequelas muito grandes para o seu futuro. Jesus Cristo é um firme fundamento, é o único firme fundamento para uma família realmente cristã. E esse fundamento deve ser lançado, protegido e defendido por todos os meios. Muito obrigado por assistir a mais uma apresentação e que Deus nos abençoe na luta de preservação do fundamento genuinamente cristão. Muito obrigado.